Meu nome é Gabriel Jacinto e hoje eu venho detalhar um pouco mais o assunto de perícia, não só a perícia contábil, porque eu sou contador, perito contábil, mas eu vejo que algumas questões estão surgindo e eu acho que eu posso ajudar para facilitar o entendimento da perícia, da necessidade de perícia, em função das últimas questões que nós estamos recebendo. Muito bem, em qualquer processo judicial, nós temos a figura do juiz, que normalmente é o que vai dar a sentença, é ele que vai efetivamente resolver no meio judicial ou o tribunal arbitral, no caso de uma arbitragem. Muito bem, nós temos o autor, nós temos o réu, que muitas vezes não gosta dessa palavra réu, talvez eu prefira a palavra requerente e requerida, que são, o autor normalmente é aquele que inicia o processo, é aquele que tenta buscar que um assunto seja resolvido em função ou de um tribunal arbitral ou da justiça comum. Muito bem, o que tem acontecido ultimamente são telefonemas que eu recebo dos autores ou dos réus buscando uma perícia contábil, no meu caso particular, e sem que isso tenha um envolvimento, pelo menos inicial, dos advogados que estão, vamos falar, patrocinando as ações. Então, a minha preocupação nesse primeiro momento é registrar para todos que o perito contábil, ele trabalha em conjunto com o advogado. Não existe um trabalho de perícia de qualquer natureza, de engenharia, de qualquer assunto que estiver sendo julgado, sem o envolvimento do advogado. Então, o que me surpreende é que 90% das dúvidas que eu tenho respondido ultimamente são dos próprios autores ou os próprios réus das ações. Então, a primeira mensagem que eu gostaria de deixar bem clara é que não existe um trabalho de perícia de qualquer natureza sem o envolvimento do advogado. Eu vou listar para vocês alguns passos e listar também o fluxo do trabalho e o fluxo dos honorários para que fique claro. O primeiro ponto para colocar é: o juiz ele pode autorizar no processo a formulação de quesitos. Quando ele autoriza a formulação dos quesitos, ele normalmente nomeia um perito, que é o perito dele, o perito judicial, que começa a trabalhar. Nesse momento, quem vai pagar os honorários, eu estou preocupado não só com o fluxo de trabalho, mas também com o fluxo financeiro, é o autor, porque o autor da ação, ele se compromete a pagar os honorários do perito judicial para que ele possa dar início aos trabalhos. Então o juiz determina a resposta de quesitos, nomeia um perito judicial que está na vara, por exemplo, se for um caso da justiça comum, um perito da confiança dele, e o autor efetivamente paga o perito, o trabalho do perito, para que ele possa iniciar os trabalhos. Uma vez que foi nomeado um perito judicial, e existe concomitante a isso, a nomeação de 2 assistentes técnicos, um da parte do autor, o outro da parte do réu, que vão responder praticamente os mesmos itens os mesmos quesitos, vamos falar assim, porque o que é o quesito? O quesito são questões, são pontos que são levantados para justamente provar o assunto que está sendo discutido. Então nós temos o autor da ação, normalmente é aquele que busca que a tese que ele está defendendo seja suportada através de prova documental, através de cálculos financeiros, através de documentos que são apresentados. O perito judicial, ele vai normalmente identificar esses pontos, solicitar esses documentos para que os assuntos sejam devidamente suportados. Muitas vezes o perito ele necessita, vamos falar, conversar com os assistentes técnicos para poder entender o assunto que está sendo
discutido e muitas vezes os assistentes técnicos podem ajudar na elaboração do relatório final da perícia contábil. Muito bem, nesse caso, na perícia contábil, como pode ser aplicado também em qualquer outro assunto, é isso que eu estou dizendo, a minha experiência mostra no caso de perícia contábil. Então nós temos a figura do juiz, a figura dos advogados, dos autores e dos réus, a formulação dos quesitos, que normalmente são questões ou elementos que podem provar o assunto que está sendo objeto da discussão, e muitas vezes eu não gosto da palavra réu, mas o requerido ele também tem o direito de contrapor os pontos que estão sendo discutidos. No caso, nós temos então a figura de 3 honorários: os honorários do perito judicial, os honorários do assistente técnico do autor e os honorários do assistente técnico do requerido ou do réu que eu mencionei anteriormente. Na minha opinião, como perito, eu entendo que os quesitos devam ser formulados de uma forma muito simples para que se possa facilitar o entendimento de quem vai tomar a decisão, quem vai fazer o julgamento, que vai ser ou um juiz ou um tribunal arbitral. Eu acabei de entregar um laudo com 72 páginas de quesitos respondidos. Posso comentar com vocês que fica muito difícil trabalhar com uma extensão de documentos dessa natureza que eu trabalhei, porque dificulta o entendimento, dificulta o trabalho e se demanda muito tempo. Então, os 3 pontos principais que eu coloquei: juiz, autor, réu, formulação de quesitos e fluxo de trabalho. Por que da formulação dos quesitos e por que também da figura do autor e do requerido? Muitas vezes, as ações que estão sendo questionadas, o assunto que está sendo discutido, ele é muito específico. Portanto, o juiz não tem condições, ele pessoalmente, de entender todos os assuntos. Nós não estamos falando de um assunto, não digo simples, mas comum, como a parte trabalhista ou a parte fiscal. Muitas vezes você está questionando uma lavoura, o volume de produção de uma lavoura de cana, ou qualquer outro item, aonde o juiz, como uma pessoa comum, porque o juiz não deixa de ser uma pessoa comum, ele não guarda conhecimento específico de todos os assuntos, de todas as áreas. Daí o motivo dele nomear um perito neste assunto que está sendo discutido, que vai ser a pessoa de confiança do juízo, que possa trazer as informações de uma forma clara e buscando, em princípio, a verdade, porque muitas vezes o autor ou o próprio réu, o requerido no caso, eles podem dificultar o entendimento da questão. Então, a figura do perito do juízo é justamente facilitar o entendimento para que se suporte uma sentença correta, uma sentença verdadeira, uma sentença justa. Então o perito ele serve justamente para trazer as informações de uma forma completa e de uma forma inteligível para o juiz.